As mãos de Mical tremiam enquanto copiava hieróglifos babilônicos. Aos 22 anos, sobrevivia traduzindo documentos para os conquistadores, mas seus olhos perderam o brilho que refletiram os candelabros do templo. O cheiro de tinta misturava-se com suor numa pequena mesa de escriba. Jerusalém em chamas invadia seus sonhos. Soldados arrancando crianças, espadas cortando o ar, gritos pelas ruas sagradas. Acordava sempre no mesmo momento, quando se via aos 15 anos sendo arrastada do único lar que conhecera. O pesadelo a deixava questionando se Deus havia abandonado seu povo. Um pequeno rolo com trechos das Escrituras ficava escondido sob outros pergaminhos. Suas mãos hesitavam ao tocá-lo. Ler aquelas promessas só intensificava sua dor, como sal numa ferida. Os profetas do acampamento lhe pareciam vendedores de ilusões desesperadas. Do lado de fora, vozes agitadas se aproximavam. Mical fechou os pergaminhos, preparando-se para mais um dia no Vale de Lágrimas. A luz da lamparina dançava nas paredes, criando sombras como fantasmas de um passado perdido. O acampamento às margens do rio Quebar despertava sob sol implacável. Milhares de tendas precárias se espalhavam pela planície, como feridas na paisagem. O cheiro de peixe podre misturava-se com suor de corpos mal alimentados e fumaça de fogueiras fracas. Mical caminhava observando rostos que não choravam mais. Crianças de olhos fundos brincavam com pedaços de madeira, enquanto mães sussurravam orações perdidas no vento. Homens discutiam em grupos sobre um retorno que parecia impossível. Idosos sentavam-se em silêncio, olhando o horizonte vazio, esperando ver Jerusalém surgir magicamente. Suas bocas repetiam como mantra: nossos ossos se secaram, nossa esperança pereceu, fomos inteiramente exterminados. Cada palavra carregava o peso de uma nação destroçada. Cascos ecoavam como tambores, anunciando soldados babilônicos. Armaduras reluziam como escamas de dragão, contrastando com roupas rasgadas dos exilados. Os cavaleiros passavam altivos, lembrando quem mandava naquela terra estranha. Jovens discutiam violentamente sobre assimilação versus resistência. Alguns defendiam esquecer Jerusalém e construir nova vida na Babilônia. Outros gritavam que isso seria traição. As discussões só aumentavam tensão e desespero no acampamento. Ezequiel, o sacerdote profeta, caminhava com propósito estranho rumo ao deserto. Seus olhos tinham brilho sobrenatural, como se vissem além do horizonte físico. Mical, dividida entre curiosidade e ceticismo, decidiu segui-lo à distância. O caminho tornava-se progressivamente árido. As cores mudavam do marrom das barracas para o branco osso das rochas calcárias. O único som eram passos na areia e vento que assobiava entre formações rochosas como lamentos perdidos. Ezequiel parou num vale cercado por rochas brancas que pareciam ossos gigantescos espalhados. Ajoelhou-se, levantou as mãos e clamou: Espírito do Senhor, tu me trouxeste aqui. Que queres que eu veja? Sua voz ecoou pelas paredes rochosas, carregada de expectativa reverente. De repente, a expressão de Ezequiel mudou completamente. Seus olhos se arregalaram como se contemplassem algo aterrorizante e maravilhoso. Mical via apenas pedras e areia, mas ele claramente enxergava algo diferente. Ossos secos, sussurrou com espanto. Muitos ossos, muito secos. Começou a caminhar apontando para lugares vazios, como se cada passo revelasse nova camada da visão que se desenrolava diante de seus olhos espirituais. Uma voz ecoou pelo vale: Filho do homem, podem viver estes ossos? O som era trovão distante e sussurro íntimo simultaneamente. Ezequiel respondeu com humildade: Senhor Deus, tu o sabes. Então sua voz se transformou numa proclamação poderosa. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O grito ecoou fazendo rochas tremularem.
Vento estranho se levantou, carregando areia em padrões orgânicos, como se forças invisíveis respondessem ao chamado profético. O próprio ar ganhou densidade. Ezequiel continuou profetizando, descrevendo ossos que se ajuntavam, ganhavam carne, transformavam-se em corpos aguardando o sopro final. Suas palavras pintavam imagens tão reais que Mical quase via os milagres. O vento aumentou, levantando redemoinhos dançantes. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Uma rajada sobrenatural atingiu ambos. Por momento eterno, ela sentiu Deus respirando sobre o vale, transformando morte em vida, desespero em esperança. Ezequiel retornou completamente transformado, irradiando êxtase divino e fardo profético. Movia-se com urgência sobrenatural, como homem que carregava fogo nos ossos. Mical o seguiu, processando se havia sido real ou delírio de homem quebrado pelo exílio. O profeta gritou para reunir os exilados. Multidão se formou, idosos amargos, jovens rebeldes, mães cansadas, todos unidos pela mesma pergunta silenciosa. Que nova ilusão esse profeta oferecia? Ezequiel narrou dramaticamente sua visão, intercalando gestos teatrais com pausas significativas. Falou de ossos que se ajuntaram, nervos e carne cobrindo esqueletos, sopro divino transformando cadáveres em exército vivo. A reação foi explosiva. Eliú, ancião de barba grisalha, tremeu de indignação. Blasfêmia! Deus nos esqueceu. Somos ossos secos e assim permaneceremos. Murmúrios de concordância se espalharam pela multidão como fogo. Raquel, viúva marcada por lágrimas secas, gritou: Meus filhos morreram defendendo Jerusalém. Meu marido morreu de fome no caminho. Onde estava seu Deus quando precisei? Sua dor ecoou em outras mães que perderam tudo. Josias, jovem de olhos ardentes, subiu numa pedra. Chega de ilusões. Precisamos nos adaptar à realidade. A Babilônia é nosso lar agora. Suas palavras encontraram aprovação entre os mais jovens. A multidão se agitou violentamente, vozes sobrepostas em cacofonia de revolta. Ezequiel permaneceu no centro, isolado, mas inabalável, como rocha contra ondas de ceticismo. Alguns rostos mostravam centelhas tímidas de esperança. Quando a multidão se dispersou com desdém, Mical se aproximou hesitante. Eu estava no vale. Vi você profetizando, mas não havia nada além de pedras. Como pode ter tanta certeza? Sua voz carregava peso de decepções. Ezequiel a olhou com olhos que enxergavam além das aparências. Filha, havia tudo lá. Nossa história, futuro, esperança sepultada, mas não morta. A visão era sobre corações que pararam de bater com esperança, não ossos literais. E se estivermos realmente mortos espiritualmente? Insistiu Mical, lágrimas formando-se. E se Deus nos abandonou? Ele colocou mão paternal no ombro. Por que ainda pergunta? Por que ainda dói? Mortos não sentem dor, nossa dor prova vida. Naquela noite, Ezequiel fugiu para o deserto, perseguido por soldados. Mical, contra toda lógica, decidiu segui-lo novamente. Algo havia plantado semente de curiosidade que não conseguia ignorar. No vale, sob estrelas, Ezequiel profetizou novamente. Algo extraordinário aconteceu dentro de Mical. Começou a ver com algo mais profundo que olhos físicos. Sentia movimentos invisíveis. Ouvia sussurros do vento carregando promessas antigas. Eu vejo, sussurrou ajoelhando na areia fria, isso não é sobre ossos literais, mas corações. Não nação morta, mas fé adormecida. Pegou o punhado de terra seca deixando escorrer. Desta terra árida brotará vida. Ezequiel sorriu, pela primeira vez no exílio. Não precisava de multidões para validar sua visão. Uma pessoa convencida já era início da ressurreição.
Primeira centelha para incendiar nação adormecida na esperança. 25 séculos depois, quando você se sente como ossos secos, divórcio destruindo família, doença esvaziando esperança, desemprego questionando valor, lembre-se do Vale de Ezequiel. Não porque soluções são fáceis, mas porque mesmo sussurrando, meus ossos se secaram, algo em você ainda pergunta, busca, ousa sonhar. Essa inquietação no peito é sopro dos quatro ventos, vida que se recusa a desistir, Deus sussurrando, ainda não terminei. Respire fundo. Esse é o mesmo sopro que ressuscitou uma nação. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e não deixe de acompanhar as próximas profecias.